E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Precisamos entender isso aqui, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Quem é o homem que descia de Jerusalém para Jericó? Esse homem sou eu. E cada um de vocês, hoje, não, ontem, antes de nós levantarmos a mão e dizer: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Antes nós éramos pecadores, como hoje ainda somos, mas pecamos menos. Esse homem aqui, a Bíblia diz que ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ou seja, descendo na Bíblia, meus irmãos, é sempre indo para baixo, para o lodo, para o pó, para o barro. E era assim que esse homem estava, porque ele estava em pecado. E no momento que ele sai de Jerusalém, Jerusalém que significa, representa um ambiente espiritual. E aí, além dele estar saindo do ambiente espiritual, ele ainda está bem, ele estava em desobediência. E por quê? Porque lá, aqui mesmo nesse Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, o Senhor Jesus Cristo diz: ficai em Jerusalém até que sejais revestido de poder. E esse homem, seja Deus, e esse homem descendo de Jerusalém, ele está saindo do ambiente espiritual. E o que é ambiente espiritual? Aqui é um ambiente espiritual, porque aqui nós oramos, aqui nós exaltamos o nome do Senhor. A casa de cada um de vocês, onde vocês moram, é um ambiente espiritual. Desde quando vocês oram, desde quando vocês adoram e vocês elevam o nome do Senhor Jesus Cristo, é um ambiente espiritual. Jericó está na onde? Está embaixo. Se está embaixo, quando o homem se afasta da presença do Senhor e do ambiente espiritual, aí ele volta para o bar, Jericó. Ele volta para a boate, Jericó. Ele vai para a praia se exibir, Jericó. Aleluia. Aqui ainda no versículo 30, tudo isso aqui está no versículo 30, meus irmãos. Aqui no versículo 30, a Bíblia diz assim: caiu nas mãos dos salteadores. Nós reparamos que quando alguém sai da presença do Senhor, o que é que a gente diz? O irmão caiu no pecado. Aqui a Bíblia também está dizendo isso. Ele caiu nas mãos dos salteadores, porque os salteadores aqui representam o pecado. E o que é que o pecado faz? Aqui na Bíblia está dizendo que os salteadores o despojaram. E o pecado faz isso na vida do homem que se afasta de Deus. O pecado tira tudo. O pecado tira família. O pecado tira ministério. O pecado tira emprego. O pecado tira moral. O pecado deixa o homem caído. O que é mais que o pecado faz aqui? E despojando e espancando, se retiraram, deixando meio morto. Espancando aqui, meus irmãos, vocês não podem entender como ferida. Todo aquele que está em pecado tem feridas na alma, tem angústia e deixa cair no meio morto. A Bíblia fala meio morto, eu prefiro falar logo morto-vivo. Por quê? Não tem diferença, é meio morto ou morto-vivo. É quando o homem está entrando em uma apostasia, porque está meio morto. Muitas vezes vem para a igreja só o corpo, mas o espírito e a alma não vêm, porque ele está meio morto. Versículo 31. No versículo 31 a Bíblia diz assim, meus amados irmãos: ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de longe. Preste atenção, meus irmãos. Descia pelo mesmo caminho. Qual é o caminho que o sacerdote está descendo? Mesmo caminho do pecador. Por quê? Porque esse sacerdote aqui é o representante da lei. É por isso que é impossível ser salvo pela lei. Porque o homem, quando ele é os representantes da lei, você vê que eles mesmo não conseguiam estar firme. Porque quando tropeçava em uma das leis, tropeçou em todas. Então nós vemos aqui que o representante da lei estava andando, descendo pelo mesmo caminho do pecador. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 32. No versículo 32 a Bíblia diz o seguinte: e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de longe. Um levita. O levita aqui, meus irmãos, também estava no mesmo caminho do homem pecador e do sacerdote pecador. E ainda com mais um agravante: hipocrisia. Ele aqui olhou
para o homem caído, o irmão dele caído, ele olhou como os levitas andavam todo com a sua roupa branca, seu turbante branco. Ele olhou e pensou: se eu ajudo ali, aquele meu irmão está ali caído. Se eu ajudo ele, vai sujar minha roupa. Como é que eu vou chegar lá em Jericó com a minha roupa suja? O que é que eu vou dizer? Ele olha e vê que o irmão dele está ferido, está sangrando. Ele pensa: se eu vou ajudar ele, eu vou sujar minha roupa de terra e vou sujar minha roupa de sangue e ainda vou entrar com esse moribundo lá em Jericó. Ou seja, o levita aqui estava preocupado com a sua aparência. Aleluia. Ele estava preocupado com a sua aparência, o que era que iam dizer. E por isso ele deixou de ajudar o irmão. Aqui, lá, Salomão, em Provérbio, capítulo 27, versículo 10, Salomão diz: é preferível ter um vizinho perto do que um irmão longe. Nesse caso aqui, o irmão do homem caído era o levita, mas só que ele estava ali perto só de corpo, porque de alma estava muito longe, que ele deixou o irmão dele caído lá, assim como também o sacerdote, quebrando também uma lei lá de Deuteronômio, capítulo 22, versículo de 1 a 4, que dizia que o sacerdote deveria, quando visse o irmão em dificuldade, ajudá-lo e também cuidar dos bens dele enquanto ele estivesse enfermo. Aleluia. E se ele tivesse animais, tinha que cuidar até ele se recuperar. Mas vemos que o sacerdote também, seguindo o mesmo caminho do pecado, nada fez. Charles Haddon Spurgeon, ele falou uma coisa, ele falou algo que eu concordo plenamente. Essa situação desse levita aqui, Charles Spurgeon disse o seguinte: o homem, quando ele tem na sua aparência algo de muito valioso, a partir daí ele não tem mais nada para oferecer a não ser a sua falsa aparência. Aleluia. No versículo 33, a Bíblia nos diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Percebemos aqui, meus irmãos, que o samaritano não está descendo de lugar nenhum, não está indo para baixo. Ele está em viagem, representando o nosso Senhor Jesus Cristo, que não desceu no pecado. Ele está em viagem, já veio, já voltou para o céu e vai retornar. Aleluia. Ele não está descendo, ele está em viagem. E chegou ao pé dele, severo. O sacerdote e o levita passou de largo, passou de longe, mas a graça, a lei passa longe, mas a graça se aproxima. A graça se aproxima e com mais. Obrigado. E vendo, moveu-se de íntima compaixão. Oh, meus irmãos, só a graça de Deus, só a graça do nosso Senhor Jesus Cristo tem compaixão de pecador, porque Jesus, ele se comove de íntima